Eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e agora a gente vai estudar sobre a saúde. Dentro da Seguridade Social existe um tema super importante, super bacana, chamado saúde. O que a gente encontra saúde? Onde é que a gente encontra saúde na Constituição? Aqui, ó, artigo 196 ao 200 da Constituição Federal. Nós vamos entender a saúde como um direito fundamental, princípios, financiamento da saúde e o SUS. Como funciona tudo isso? Quais são os serviços, princípios, como pagar essa conta? A Seguridade Social, prevista no artigo 196 da Constituição, é direito de todos e dever do Estado. Olha só, a saúde é direito de todos e é dever do Estado. Essa é uma conta que custa muito caro. Sim, porque quando eu falo todos, eu falo todas as pessoas que contribuem para a Seguridade Social e aquelas que não contribuem para a Seguridade Social. Quem não contribui para a Seguridade Social? Crianças, estrangeiros, sonegadores, não contribuem para a Seguridade Social. De repente, donas de casa que não têm qualquer atividade remunerada ou desempregados. Mas todos têm direito à saúde. Tá vendo como isso custa caro? Nos Estados Unidos, essa é uma regra diferenciada. Lá a saúde tem que ser paga e é cara, não é barata. Aliás, a saúde no mundo ela é cara, né? Mas a mercantilização da saúde gera isso. No Brasil, a gente resolveu custear a saúde para todos. Consegue? Não. Não consegue, por uma série de motivos. Não consegue por desvio de dinheiro público, não consegue por ineficiência da administração, não consegue porque nem todos os recursos são arrecadados e nem todos os recursos arrecadados chegam até a administração pública. Mas o fato é que existe um dever do Estado. E aí o Estado não pode se negar a prestar o serviço de saúde. O Estado até tenta, dizendo que existe um limite para ele prestar o serviço de saúde, né? É o que eles chamam de reserva do possível, teoria ou princípio da reserva do possível. A Constituição, ela não prevê exatamente essa teoria, mas com base nela e com base na futura reforma da Previdência, nós teremos uma regra constitucional do princípio da reserva do possível. O Estado se reserva a fazer somente aquilo que é possível financeiramente. E aí a gente vai ter uma seletividade muito maior no que diz respeito à saúde. A saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. Aqui é que a gente deveria trabalhar de forma eficaz com a prevenção, mas o Brasil não trabalha com a prevenção. A Constituição Federal garante acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Universal, todo mundo, brasileiros e estrangeiros, contribuintes da Seguridade Social e não contribuintes da Seguridade Social, todo mundo, e igualitário. Aqui em Cuiabá, a gente está numa região de uma distância até pequena com a fronteira da Bolívia. E na Bolívia, a saúde pública lá é muito precária. Aqui em Cuiabá e na cidade de Cáceres, que é mais próximo ainda da fronteira, o Estado brasileiro, por prestar um serviço de saúde universal e igualitário, tem atendido os bolivianos que saem da Bolívia para se tratar no Brasil. Quem paga essa conta? O brasileiro, o trabalhador brasileiro, o empregador brasileiro pagam essa conta. Porque as contribuições elas são feitas em base dessas duas categorias, do empregador e do trabalhador. O acesso é universal. Saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado no Brasil. Existem países no mundo que não funciona dessa forma. Se você viajar para algum, sei lá, um país da Europa, talvez você só consiga entrar nesse país europeu se você tiver um seguro de saúde. Por que só se eu tiver um seguro de saúde? Porque se você adoecer lá, o Estado não vai pagar essa conta. Ele vai te cobrar muito caro para tratar você no exterior. Primeiro porque você não é contribuinte do sistema de financiamento da saúde deles. Segundo porque você é estrangeiro. Pô, você saiu da sua casa para vir passar mal no meu país e me dar despesa. A visão deles é essa.
Que isso, cabeça? Não, não é um negócio assim, que isso, cabeça. A visão é essa. O Brasil é um país muito generoso, de um povo muito generoso. E por ser generoso demais, está sofrendo muito. Com roubo, com furto, com desvio, com abusos de toda a ordem. Então, antes de você reclamar de reformas previdenciárias, trabalhistas, pense se é esse o Estado que você quer. Direito à saúde é uma decorrência e garantia da inviolabilidade da vida. Isso aqui é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo exige que o Estado preste assistência à saúde porque é uma forma de proteção da vida. Direito humano de primeira dimensão ou de primeira geração. A proteção da saúde pode ser realizada judicialmente, com base na natureza jurídica dos direitos fundamentais, em sua feição positiva, ou seja, ações positivas, ações afirmativas. O que acontece? O Estado muitas vezes ele diz o seguinte: eu não posso prestar o serviço de saúde porque eu não tenho recurso. Isso é conversa para boi dormir, porque quando o Estado elaborou o orçamento dele, ele tinha que fazer uma preparação, um planejamento, uma previsão de que ele teria um custo de saúde específico em ano determinado, mas ele preferiu fazer de forma bagunçada, não cobrou quem ele tinha que cobrar, deixou de arrecadar, desviou dinheiro e aí não tem grana para a saúde. Aí ele vem e fala assim, ó, me reserva a fazer o possível. E essa tem sido uma desculpa rotineira nas ações judiciais. Mas a justiça brasileira ela tem uma posição muito firme, que se isso é direito do povo, acesso à saúde, e dever do Estado, Estado dá seus pulos e paga essa conta. Isso também tem o seu lado, apesar de ser uma ação positiva, muito bacana, tem o seu lado negativo. Está desequilibrando as contas públicas. O Estado está tendo que contingenciar uma quantidade significativa de recursos públicos só para cumprir ordens judiciais. Então isso de um lado é bacana, porque o judiciário manda fazer, manda operar, manda fornecer medicamento. De outro lado, o Estado se desequilibra, porque ele não tem um bom planejamento. Isso gera crise de todo tipo. Identificação das omissões administrativas e institucionais é justamente essa função da promoção da saúde judicial. Eu identifico uma omissão do administrador. Pô, você deveria ter feito o planejamento, você deveria ter arrecadado, você deveria ter disponibilizado o serviço de saúde, você deveria ter agido de forma preventiva e não agiu. Muitas vezes um radar é uma forma de prevenção à saúde. Radar, cabeça? Sim, um radar eletrônico, o pardalzinho, é uma forma de prevenção à saúde, de promoção da saúde, da segurança. Por quê? Você vai reduzir a velocidade, o risco de ter um acidente é muito menor. E se acontecer com o radar funcionando, o acidente vai ter um impacto menor do que aquele impacto que ocorreria se não houvesse o radar. Eu sou um exemplo disso. Onde tem radar, eu obedeço o radar. Onde não tem radar, adivinha o que eu faço? Eu passo da velocidade permitida. Né? Ainda mais quando eu estou sozinho no carro. Quando eu estou com a minha família, não. Isso é o quê? Imprudência. Isso é desrespeito à legislação. Isso é um traço da corrupção no Brasil. Lógico que existe uma lei que me manda andar no máximo a 110 em pistas duplas. Tem dia que eu ando a mais que isso. Quando eu estou sozinho, principalmente. Isso é o quê? Um traço da corrupção. Faz parte do brasileiro. Basta a gente olhar próximo de nós onde é que nós estamos transgredindo a lei para a gente enxergar e entender que a corrupção é a nossa parceira. De forma diferente, mas ela é. É difícil escutar isso, eu sei que é. Você deve estar com raiva de mim já, mas não interessa. Quando eu identifico uma omissão do Estado, provavelmente eu tenho um ato de improbidade nessa história. Por quê? Porque faz parte da cultura do Brasil não cumprir regras. A gente não cumpre. A gente foi criado para não cumprir essas regras, isso é um problema sério. E aí eu tenho que me socorrer do judiciário para, o executivo pisou na bola. Aí o juiz fala, você tem razão, pisou mesmo, manda operar. E aí paga a conta judicial, porque senão o cara vai preso. E aí aquele orçamento tabajara que foi feito, ele acaba desmoronando, desintegrando. Como é que faz? Não vai dar para fechar a conta do Estado depois. Aí vem as reformas catracando todo mundo. Mas eu não estou pensando em reorganizar o Estado, eu estou pensando em buscar mais dinheiro no mercado, seja no bolso do trabalhador, seja no bolso do empregador. A teoria do mínimo existencial, ela trata justamente do princípio da proporcionalidade.
E por que trata do princípio da proporcionalidade? Pô, se eu não tenho grana suficiente para pagar a conta, eu vou fazer o que eu posso. Isso é uma regra até natural, né? Mas entenda que esse princípio da proporcionalidade ele tem uma dupla face. Sim, ele se mostra como identificador de algumas situações. O princípio da proporcionalidade, ele mostra pra gente a proibição de proteção insuficiente. E mostra para nós a proibição do excesso, porque eu tenho que trabalhar com o que é proporcional. Eu não posso me negar a prestar o mínimo existencial, porque eu sou o Estado e eu fui criado para dar ao menos o mínimo. E hoje o Estado brasileiro não consegue nem o mínimo. Mas também não posso bancar os excessos. Isso é proporcionalidade. Adequação, utilidade, necessidade. Isso é proporcionalidade. Então, quando a gente fala em saúde, em judicializar a saúde, eu tenho que entender esses princípios. São de relevância pública as ações de serviços de saúde. Cabe ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. A execução dos serviços de saúde deve ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Ou seja, a execução dos serviços de saúde podem ser feitas pelo Estado e também pela iniciativa privada. É por isso que existem hospitais públicos e hospitais privados. Existem clínicas públicas e clínicas privadas. Tá? As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema único, por isso que a gente chama de SUS. O SUS tem uma direção geral em cada estado, geralmente é na capital, mas nas cidades do interior mais desenvolvidas nós temos polos regionais de administração da saúde pública. E isso é uma regra constitucional. Se na sua cidade existe um escritório regional da saúde, é porque se descentralizou, né? Na verdade, desconcentrou a administração, que é o que a gente chama de regionalização. E é hierarquizada. Por que é hierarquizada? Porque, de repente, esse escritório de saúde na cidade que você mora, que é uma cidade de interior, permite que procedimentos até um certo valor sejam feitos e resolvidos ali. Ah, mas passou desse valor, eu não posso resolver aqui, eu tenho que mandar para a capital. A hierarquia está, inclusive, no dispêndio de recursos financeiros. Tá? E por que assim? Porque o Ministério da Saúde ele traça diretrizes de saúde pública e elas vêm de cima para baixo. Elas não fazem o caminho inverso de baixo para cima, né? Por isso hierarquizada, regionalizada, tá bom? E olha as diretrizes que devem ser observadas. A descentralização com direção única em cada esfera de governo, tá? O correto é que não deveria ser descentralização. A Constituição fala em descentralização, mas não é só a descentralização. Por que não é só a descentralização? É a descentralização e a desconcentração. Porque quando eu pego parcela da administração pública de saúde, tiro da União e repasso para os estados, tiro da União e do estado e repasso para os municípios, eu tenho o fenômeno da descentralização administrativa. Tudo bem, show de bola, fechou. Agora, quando eu tenho dentro do próprio Estado a distribuição de competências da saúde em municípios, em instituições estaduais em municípios, aí fica mais claro, né? O Estado vai até o município, eu não tenho a descentralização, porque eu mantive a competência ainda no Estado. Isso se chama desconcentração. Entenda isso. A descentralização eu distribuo entre entes políticos diferentes, União, Estado, município e até o particular. A desconcentração eu distribuo o serviço dentro da mesma estrutura, só dentro do Estado, só dentro do município ou só dentro da União. O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais. Um dos grandes focos da saúde pública no Brasil deveria ser este aqui, ó, prevenção, né? Para evitar que menininhas de 12, 13, 15 anos engravidem precocemente, o que nós precisamos? Prevenção. Para evitar que meninos e meninas se contaminem com o vírus da HIV, o que eu preciso? Prevenção. Para evitar tratar uma pessoa que tem câncer porque fumou 20 anos sem parar, o que eu tenho que fazer? Prevenção. É mais barato do que reparação. Quando você previne, você alerta, você educa, você impede o uso de determinadas substâncias,
você está agindo na prevenção. Por quê? Porque custa mais barato. A hora que a pessoa está com câncer, que dominou o corpo, ele vai consumir um horror de dinheiro da saúde pública, porque é muito caro o tratamento. Quando você multa uma pessoa em R$100, porque R$150, R$200, R$300, porque ele andou acima da velocidade, é mais barato fazer isso do que pagar o custo do SAMU porque ele causou um acidente e atropelou 4... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.